Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês, Brasil? Amores da minha vida. Vamos lá. Vamos começar o módulo 2 de Geografia hoje, tá? Capítulo 3, Povo, Cultura e Nação. Vai lembrar um pouco do começo do que a gente viu no ano passado, no sétimo ano, tá? Então, logo no início do capítulo, a gente já pode ver ali, né, na apostila lá, ó. Um grupo, né, uma dança de capoeira aqui por crianças, adolescentes, tá? Então, aonde que... aqui, ó, legenda aqui embaixo, vamos ver onde é. Jovens praticando capoeira em Araruama, Rio de Janeiro, 2015, tá? A capoeira é uma mistura de dança e luta, herdada dos povos africanos e que faz parte da nossa cultura brasileira, tá? Então, aqui no início do capítulo, ele vai falar as três palavras que compõem o título deste capítulo, né? Povo, cultura e nação, representam elementos importantes para as sociedades e para a formação do espaço geográfico. Auxiliam na compreensão do conceito, né, de povo, de cultura e nação, nos estudos sobre a que povo pertencemos e quais elementos culturais que nos unem em uma única nação. Tranquilo? Então, eu vou mudar aqui, ó, a página para ficar um pouco melhorzinha. E a gente continua dando sequência na apostila, então. Pronto, já está com um zoomzinho legal. Vamos lá, então. Tem as três perguntinhas iniciais, né? Em sua opinião, né, o que é identidade nacional? Cite 3 exemplos de atividades ou hábitos que fazem parte da cultura popular onde você vive. Vocês podem escrever isso no caderno, essas 3 questões, responder. Quais elementos culturais você conhece que podem ser considerados da cultura brasileira? Responde essas 3 questõezinhas do caderno, tá? Só para início de bimestre aí, pra gente ter alguma coisinha. Então ele vai falar aqui no começo, ó, primeira página, né? Ele vai virar e falar a cultura que une uma nação, né? De modo geral, então, a cultura, né, envolve elementos como língua que falamos, as receitas culinárias que aprendemos com os nossos pais, avós, os objetos fabricados, o estilo de edifício construído, né, a nossa arquitetura, né, a religião adotada, né, e as vestimentas, tá? As roupas que nós vestimos. Também faz parte da nossa cultura outros aspectos do nosso cotidiano, como músicas que produzimos e ouvimos, as obras de arte, os livros, os filmes, os filmes, né, que a gente produz. Né, o cinema brasileiro é muito forte, só não tem muita visibilidade pelo próprio povo brasileiro. Eu acho isso muito triste de pensar, mas tudo bem. Atualmente, no nosso planeta, abriga uma população de 7 bilhões de pessoas. Bom, esse dado com certeza já foi alterado agora depois da pandemia, né, gente? E os elementos da cultura variam nos diferentes lugares do mundo, tá? A existência de diferentes religiões, como catolicismo, protestantismo, islamismo, budismo, judaísmo, espiritismo, enfim, além das outras línguas faladas ao redor do mundo, retratam parcialmente nossa diversidade cultural, tá? Então, aqui no mapa, ele vai mostrar pra gente as principais línguas faladas no mundo, tá? E aí ele traz a definição do que é língua. É um sistema de signos utilizados por um grupo de indivíduos para se comunicar. As línguas estão em constante transformação. Se determinado grupo para de falar uma língua, por exemplo, ela se torna uma língua morta ou extinta. Um exemplo disso é a língua latim, né? O latim ele é uma língua morta hoje em dia. Ninguém hoje mais fala latim, ok? Vamos lá. E aqui embaixo ele vai trazer então a língua que fala em cada país, né? Tá? Línguas nativas, tudo mais, ok? Aí ele vai trazer aqui uma definição de cultura. A origem da palavra cultura remete ao latim. Acabei de falar do latim. Nos dicionários está relacionada à agricultura ou ao cultivo. Também ela, né, tem esse duplo sentido. Depende da qual colocação que você vai usar a palavra. Essa associação, né, ela vem da ideia do cultivo do conhecimento, por meio da educação e da transmissão desses elementos entre indivíduos e gerações.
Então, nesse sentido, né, a cultura representa um conjunto de símbolos, ideias, tendências, valores, normas, produtos, hábitos e crenças que fazem parte de um passado histórico compartilhado por uma sociedade ou associado a um determinado grupo humano. Considera-se, então, que um grupo de pessoas apresenta uma identidade cultural. Marca, grifa na apostila de vocês, marca no caderno. Quando compartilha crenças, hábitos e outros elementos culturais. Essa identidade constitui uma consciência coletiva baseada em laços naturais e no sentimento de pertencimento ao lugar. Grupos que compartilham uma mesma identidade cultural, por sua vez, são reconhecidos como nação. Podemos dizer que o Brasil ele é uma nação? Sim, por quê? Porque ele tem uma identidade cultural. Apesar do que a gente viu lá no 7º ano, né? Lembra? O Brasil é um país miscigenado, né? Foi formado através de diversas culturas. Mesmo tendo vários tipos de cultura dentro do nosso país, nós temos uma identidade cultural única. Por que é única? Porque foi tudo misturado. A diversidade brasileira é uma coisa muito linda, entendeu? Em outros países, geralmente, é uma cultura. E acabou. É sempre aquela mesmice. Aqui não, aqui é diversificado, tá? Então o Brasil é um país-nação, é uma nação. Por que é uma nação? Porque tem uma identidade cultural. Mesmo formada por outras culturas, a gente criou a nossa única através dessa mistura. Lembra que a gente falou bastante disso ano passado? Então a nossa cultura é única. A gente tem uma identidade que é reconhecida fora daqui, pelo mundo inteiro. Pelo futebol, pelo samba, pelo carnaval, pelas comidas, pelas festas, pelos tipos de roupa, tá? É único. Não existe em outro lugar do mundo coisas parecidas, tá? Ok? Eu sempre acredito assim, o mundo acho que é... Lógico que tem diversas culturas, cada povo tem, né, a sua forma de viver, né? Mas assim, é muito parecido. Nós não, nós somos diferentes. Nós temos destaque nisso, tá? Vale a pena ressaltar isso. Apesar de tudo, o Brasil tem um destaque muito importante nessa relação cultural. Tá? Mesmo sabendo que, né, foi uma identidade cultural criada, né, sobre sobre as histórias tristes, né, como a escravidão, enfim. Mas que bom que resultou numa coisa boa, né, no final das contas. Aqui vai trazer a imagem, então, pra gente, né, sobre manifestações culturais, né, então tá mostrando aqui o carnaval, né, aqui, esse foi no Rio de Janeiro, em 2016, né, olha lá, o carnaval, ele se enraizou na tradição de grupos e lugares, tornando-se parte indissociável da sua identidade, ao lado de desfile de carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Então, ou seja, para um gringo hoje, você chegar nele e falar assim, quando eu falo Brasil, o que vem na sua cabeça? Ele vai falar carnaval, futebol, cerveja, praia, Rio de Janeiro, entendeu? Tudo coisas que marcam uma nação, que marca uma cultura toda. Além disso, a cultura de uma nação não é estática. O que é isso? Quer dizer, ela não fica parada para sempre. Ela sempre está em constante mudança, em constante transformação. As transformações ela ocorrem, né, de modo geral, em função do contexto social e histórico da época, do contato e da combinação de diferentes elementos culturais em um mesmo território. Vamos usar um exemplo nosso aqui. Por exemplo, o Brasil não é conhecido pelo carnaval. O carnaval sempre, né, já existe no Brasil um bom tempo. Né? Mas se a gente pegar no YouTube, vamos lá, pôr lá, vídeos de carnaval da década de 50 no Brasil, vídeos de carnaval na década de 2000 no Brasil, não foi uma mudança? Não transformou, não mudou? Ou sim, a festa ainda existe, a cultura faz parte da nossa cultura, mas mudou. É diferente, as roupas são diferentes, as músicas são diferentes, o estilo de desfile é diferente, tá? Tem todo um contexto, ou seja, a cultura ela é, né? Ela é mutável, tá? Ela não é imutável, tá? Aqui na fotografia vai estar mostrando a celebração da independência dos Estados Unidos, que acontece lá no dia 4 de julho, né? Que é um marco muito importante e eles são muito patriotas nesse ponto, tá? Nesse contexto, então, as diferenças culturais entre os povos resultam, né, de diversas experiências e processos históricos e da cultura acumulada por muitas gerações de distintos grupos humanos. Tá? Aqui ele vai trazer aquela curiosidade para nós, né? Alimentar-se de arroz e feijão é um hábito cultural da maioria dos brasileiros.
Pense em outros hábitos que representam a cultura nacional brasileira e conte aos colegas. Aí, como a gente não está podendo, né, não está tendo esse diálogo cara a cara, vocês pensam aí na casa de vocês e quiser fazer uma anotação no rodapé da apostila, pode fazer, tá? Aí ele vai vir então falar sobre território nacional, tá? Então, lembra que no ano passado também, no sétimo ano, eu dei a diferença do que era território, o que era fronteira, o que era limite, né? Eu dei toda essa separação. Então, território, ele vai sempre estar associado ao que? À ocupação, à propriedade, à influência que exerce em determinado espaço, né? Ou seja, ele vai se referir, né, ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição. Então, território brasileiro, né? Então, ele vai estar associado ao quê? Então, é uma propriedade, né, um pedaço de terra, né, que pertence a um grupo, a uma população, né, ao governo brasileiro, ok? E aí a gente tem os limites, as fronteiras, né? Ou seja, passou daquela fronteira já não é mais território nosso. Tal propriedade pode ser definida por relações de poder e imposição, por meio de controle exercido por um indivíduo ou um grupo sobre determinado território, e também por meio de identificação cultural. Ou seja, você atravessa a fronteira do Brasil para a Argentina, já muda completamente, não só pelo fato da paisagem, mas muda a questão cultural, né? Lá eles se vestem de outra forma, falam outra língua, tem outras comemorações, tá? Podemos então considerar o Estado com letra maiúscula como um conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos do território de um povo ou da nação e sua relação com o mundo. O governo representa uma das instituições do Estado, tá? Então, o Estado significa o quê? O país, o território inteiro. E o território nacional, então, ele é composto pela área em que o Estado exerce a sua soberania, ou seja, o território nacional, ele é aquilo que é comandado pelo Estado. Ou seja, o governo brasileiro ele só pode tomar alguma decisão, ter alguma atitude, tomar alguma providência dentro do seu território nacional. Então, né, o Estado só vai comandar o território nacional, não vai comandar o território vizinho, ok? Ele é formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Olha lá, limites de novo. Um exemplo é o território do Brasil, país independente e autônomo reconhecido internacionalmente. Né? Em um planisfério político, como mostrado a seguir, podemos observar os continentes divididos em países. A maioria desses países é independente e sua soberania é reconhecida pela Organização das Nações Unidas. Tá? Então, olha lá. Brasil, Argentina, são exemplos só alguns, tá? Não são todos. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Espanha, tá? São o quê? Territórios nacionais. Olha a seta do mouse. O limite do Brasil vem até aqui. Aí aqui já é Argentina, aí vai ter o Paraguai, Bolívia, tá? No entanto, alguns países não são independentes. Sua autonomia não é reconhecida pela comunidade internacional. São territórios pertencentes a outros países, como, por exemplo, a Guiana Francesa é um departamento, né, que pertence à França. Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos. Tá? Assim como tem muitos outros aí países, entre aspas, territórios nacionais que não têm autonomia, né? Então, um território nacional, ele pode se considerar um país, ele tem autonomia. O Estado consegue controlar aquele território por si só, tá? Agora tem países não que depende de outro país para poder conseguir se manter. Então, lá, de novo, agora a diferença de limite e fronteira é uma retomada. Chamamos de limite a linha imaginária, em geral estabelecida por convenção, que indica onde um território se inicia ou termina. Podemos observar, então, as linhas de limites no mapa acima. Então, aqui, ó, limites, ó, a linha branca aqui, imaginária, limite, tudo isso aqui são os limites. E a fronteira, né, vai ser a faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo limite territorial, tá? Ou seja, existe um limite imaginário ali, né? Beleza. Até aqui essa árvore pertence ao Brasil. Da árvore para lá pertence à Argentina. E, então a árvore é a fronteira, tá? É o que separa um país de um outro.
O limite dos territórios nacionais é estabelecido por tratados e acordos diplomáticos internacionais. Eles podem ser definidos por marcos naturais, por exemplo, como eu disse, uma árvore, como rios e cadeias de montanhas, ou por marcos artificiais indicados por placas ou controlados por muros ou cercas. Vamos lá, presta atenção nessa parte. Um marco natural que delimita a fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, por exemplo, é as cataratas do Iguaçu, tá? Ou seja, a tríplice fronteira é um marco natural, é as cataratas, é um bando de cachoeira, um buraco enorme, quem já foi lá, maravilhoso, lindo por sinal, de cachoeira, que delimita a fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. É um marco natural. Agora, Estados Unidos e México, o que delimita a fronteira dos dois países ali? Um muro que o digníssimo lá do presidente dele está querendo construir e é uma cerca que divide os dois países, tá? Entenderam o que pode ser fronteira? Então, fronteira não é a linha é o limite, tá? Fronteira é um marco natural ou algo determinado por poder político, ou então algum elemento construído, uma barreira construída, um muro, uma cerca, tá? Um estado, ou seja, um país, não existe sem um território. Mas um território ou uma nação podem existir sem um estado. Não acabei de falar que tem países que dependem de outro? Não deixa de ser o território. Por outro lado, o Estado pode ter mais de uma nação em seu território, e uma mesma nação pode estar espalhada por vários países diferentes, ainda que não se detenha o domínio desses territórios, tá? Aí vai falar aqui, ó, grupos indígenas que vivem em diferentes países, por exemplo, reivindicam a homologação e a garantia da posse de seus territórios por meio da demarcação ou do estabelecimento de limites. Nações que não têm territórios nacionais reconhecidos de modo geral também reivindicam sua independência e visam a formação de um novo território nacional. Tá? Falando dos indígenas, por exemplo, o que ele quis dizer é o seguinte: o território é indígena, tem uma limitação ali, está dentro do Brasil. Existem várias aldeias, várias terras indígenas dentro do Brasil. Às vezes, algumas aldeias não querem pertencer ao Brasil, ao poder político brasileiro. Eles querem ter autonomia própria, tá? Então eles vão lutar, ou seja, é um território dentro de outro território, lutando por uma independência. Deu para entender? Aqui vai estar falando sobre Porto Rico, né? Que é um país sem autonomia. Então, por hoje, eu vou parar aqui, é um assunto meio denso e é uma aula só. Então, eu quero que vocês dêem uma lida aqui sobre Porto Rico. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse assunto, tá? Eu espero que vocês estejam bem. Tô com saudades de vocês. Tenham um bom final de semana. Se cuidem. Abraços. Saudade de vocês, amigos. Até mais.